A estupidez humana não é apenas a ausência de inteligência, a falta de conhecimento ou um simples erro de julgamento. Se fosse só isso, seria apenas lamentável, talvez frustrante, mas a estupidez, em sua forma mais perigosa e penetrante, é aterrorizante. E é aterrorizante porque não é passiva. É uma força ativa de negação, uma recusa em confrontar a realidade, uma adesão apaixonada a ilusões reconfortantes. É, na essência, uma manifestação da fraqueza disfarçada de convicção. Se você sente um calafrio ao observar a facilidade com que as pessoas se agarram a narrativas simplistas, ignoram fatos desconfortáveis ou se deixam levar por impulsos destrutivos, você não está sozinho. Essa não é uma falha sua em aceitar o outro, mas talvez um sinal da sua própria sensibilidade à fragilidade da mente humana. E poucos pensadores olharam para essa fragilidade com tanta intensidade e implacabilidade quanto Friedrich Nietzsche. Nietzsche, o filósofo do martelo, não tinha paciência para o auto-engano ou para a mediocridade voluntária. Para ele, a estupidez não era apenas uma limitação intelectual, era uma falha moral, uma traição à própria capacidade de crescimento e autossuperação. Era o sintoma de uma vontade enfraquecida, de uma recusa em afirmar a vida em sua totalidade, com toda a sua dor e complexidade. E é essa recusa que a torna aterrorizante. Vamos desdobrar isso. Para Nietzsche, grande parte do que chamamos de estupidez está ligada ao que ele criticava como a moralidade do rebanho e o ressentimento. A estupidez, nesse contexto, é a incapacidade ou a falta de vontade de pensar por si mesmo, de questionar os valores estabelecidos, de ir contra a corrente. É a adesão cega às opiniões da maioria, o conforto na conformidade. Por que isso é aterrorizante? Porque o rebanho, em sua busca por segurança e igualdade, tende a esmagar a individualidade, a originalidade, a força criativa. A estupidez do rebanho não é inofensiva. Ela é uma força conservadora e muitas vezes destrutiva para tudo que ousa ser diferente ou superior. Ela se manifesta como inveja, como fofoca, como cancelamento social, mecanismos para derrubar aqueles que se destacam. É o medo do desconhecido, do complexo, do poderoso, que leva o rebanho a se entrincheirar naquilo que é familiar e fácil, mesmo que seja falso ou limitante. A estupidez do rebanho é aterrorizante porque é a força que impede a evolução, que aprisiona o espírito humano em gaiolas de mediocridade. Mas a estupidez nietzschiana vai além do rebanho. Ela reside na recusa individual em abraçar a vontade de poder. Não no sentido vulgar de dominação externa, mas como a força interior que impulsiona todo ser vivo a crescer, a superar obstáculos, a afirmar sua existência e a criar seus próprios valores. A estupidez, nesse sentido, é a vontade de não querer. A escolha pela fraqueza, pelo vitimismo, pela negação da própria força vital. É a crença em verdades que diminuem a vida, que prometem consolo em troca da renúncia à própria capacidade de agir e criar. Pense nas pessoas que se afogam em autocomiseração, que culpam o mundo por seus infortúnios, que se recusam a tomar as rédeas de suas vidas. Essa não é apenas passividade, é uma forma ativa de estupidez existencial, uma recusa em se tornar quem se é capaz de ser. E é aterrorizante porque é autodestrutiva e, por contágio, destrutiva para aqueles ao redor. É o pântano da inércia que suga a energia e o potencial. Nietzsche nos desafia a olhar para o niilismo. A sensação de que a vida não tem sentido intrínseco, não como um fim, mas como uma crise a ser superada. A estupidez, aqui, seria a incapacidade de enfrentar o vazio e ainda assim afirmar a vida e criar significado. É o apego a velhas muletas, religiosas, morais, ideológicas, que perderam a validade, simplesmente porque o vazio é aterrorizante demais para ser contemplado. Essa fuga para ilusões ultrapassadas é uma forma de estupidez que impede a genuína criação de novos valores e de um propósito autêntico.
É aterrorizante porque condena o indivíduo e a sociedade a repetir os mesmos erros, a viver em um estado de negação perpétua, incapazes de construir algo novo e vital sobre as ruínas do antigo. E aqui, aplicando o princípio da honestidade intelectual abrangente deste canal, precisamos olhar para o espelho. É fácil apontar o dedo para a estupidez alheia, para a cegueira do rebanho, para a negação da realidade nos outros. Mas a verdade mais desconfortável, a que Nietzsche nos forçaria a ver, é que essa mesma dinâmica de fuga da realidade, de apego a ilusões, de recusa em confrontar a própria fraqueza, pode operar em nós mesmos. Em nossa busca por profundidade, por autoconhecimento, por despertar, não podemos nos tornar cegos à nossa própria capacidade de autoengano. Onde você se recusa a olhar? Onde a sua própria vaidade intelectual, o prazer em se sentir acima da estupidez alheia, o impede de ver as suas próprias contradições, os seus próprios pontos cegos? Onde você se apega a um saber, que na verdade é apenas uma nova forma de conforto, um escudo contra a incerteza e a dor da ignorância genuína? A busca por profundidade, se não for acompanhada por uma autocrítica implacável, pode se tornar a mais sofisticada das máscaras, uma forma intelectualizada de estupidez, a recusa em admitir a própria vulnerabilidade, a própria ignorância, a própria sombra, para trazer um toque junguiano necessário aqui. A estupidez mais aterrorizante, talvez, seja aquela que se esconde por trás da fachada de quem acredita já ter entendido tudo ou estar acima das falhas comuns. A perspectiva de Nietzsche não oferece consolo fácil diante da estupidez humana. Ele oferece um desafio. O terror da estupidez alheia é real, mas a resposta não está em lamentá-la ou tentar consertar o mundo. A resposta para aquele que busca a força e a autenticidade está na autossuperação. Está em cultivar a clareza implacável em si mesmo, em fortalecer a própria vontade de poder para criar valor em um mundo nihilista, em abraçar a dor da verdade em vez do conforto da ilusão. A estupidez é aterrorizante porque representa a negação da vida, a escolha pela fraqueza. Mas a consciência dessa estupidez, a capacidade de ver lá no mundo e, crucialmente, de farejar lá em si mesmo, é o primeiro passo para a força. É a aceitação do desafio nietzschiano. Tornar-se aquele que você é, apesar do caos, apesar da mediocridade circundante, apesar da sua própria resistência interna. No final, a escolha não é entre ser inteligente ou estúpido no sentido trivial. É entre ter a coragem de enfrentar a realidade a si mesmo e afirmar a vida com força, ou recuar para o conforto da ilusão e da fraqueza. A estupidez é aterrorizante porque é a negação dessa coragem. Qual é a ilusão reconfortante que você precisa confrontar em si mesmo hoje? Deixe nos comentários. Confronto a minha ilusão, mesmo que doa, para eu saber quem está pronto para essa jornada de clareza implacável. Se esta busca pela verdade sem filtros ressoa com você, e se você anseia por mais profundidade em um mundo superficial, inscreva-se. Este é apenas o começo da exploração. Lembre-se, a maior batalha contra a estupidez começa sempre dentro de nós. Pense nisso.